Bom, o segundo autor muito importante do pré-modernismo foi o Lima Barreto, né? Lima Barreto era também carioca, nasceu em 1881, morreu em 1922. E Lima Barreto foi uma pessoa assim muito sofrida, né? Ele era mulato e por conta disso ele sofreu bastante preconceito, né? Logo cedo ele ficou órfão de mãe e o seu pai, com pouco tempo, ele sofria de uma doença mental e tem que ser internado em um manicômio. E aí ele é criado assim, né? Numa situação bem difícil, órfão praticamente de pai e mãe. Além de ser mestiço, ele era pobre, claro, por conta de toda essa situação. Politicamente falando, ele era socialista. Foi uma pessoa bastante solitária, né, na vida, e por isso muito depressivo, por conta de todo o preconceito que sofreu, por conta dos problemas do pai, por conta da ausência da mãe, né? E assim, é de fato uma pessoa muito sofrida. Mas apesar de todo esse seu sofrimento, apesar de toda essa falta de condições, ele se tornou um autodidata. E ele chegou a aprender línguas, e ele conseguia, né, ler romances estrangeiros, inclusive russos, tá? Então, era um cara assim com uma inteligência fabulosa, né? Muito esperto, muito inteligente. A partir desse seu autodidatismo, né, ele se capacitou e contribuiu com muita matéria para os jornais cariocas. Com relação à linguagem de sua obra, ele trazia uma linguagem bastante informal, dentro daquelas características, né, do pré-modernismo, onde se começa a se valorizar a linguagem do povo. Então ele começa a trazer a linguagem do povo. Assim como ele traz para suas obras as figuras, como personagens, figuras comuns do povo, pessoas que eram discriminadas, pessoas pobres, pessoas sofridas, assim como ele o era, né? Ele vai trazer uma literatura, né, por ser socialista, ele traz uma literatura que tem um cunho social muito grande, de denúncia social, uma literatura engajada que cumpre essa função social, né? Os grandes temas de sua obra vão ser o preconceito, né, porque ele passou por isso na pele, a opressão da República sobre as pessoas mais pobres e as desigualdades sociais. A grande contribuição, ele deixou muitas obras, mas um dos livros mais importantes, uma das obras mais importantes, né, da sua vida, foi a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Quem quiser conhecer um pouco mais, né, se não tiver com disposição para ler, o tempo, eu sei que vocês estão bastante ocupados, vocês podem assistir ao filme, mas tem no YouTube, né, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vocês vão dar muitas risadas, é bem engraçado, mas ele traz, né, no fundo ele traz grandes denúncias sociais, apesar de toda a irreverência, né, que nos faz rir, certo? Então, Policarpo Quaresma era o protagonista, certo? Esse protagonista é uma figura muito interessante, muito engraçada. Ele é xenófobo, né, assim como Monteiro Lobato. Depois, lá mais na frente, quando ele estudava Policarpo, Monteiro Lobato, a gente vai ver que ele foi apelidado de Policarpo Lobato, por conta disso, né, porque ele também era xenófobo. Todo mundo sabe o que é xenófobo? Xenófobos são aquelas pessoas que são muito nacionalistas, que não aceitam nada que vem, né, do estrangeiro, que vem de fora. Então, esse personagem, ele é
um nacionalista, ufanista, fanático, parecido muito com aquele ufanismo lá do romantismo, só que esse ufanismo, ele é bem pé no chão, né? Mas assim, em termos de exagero, eu tô falando, ele era um louco pelo Brasil, um apaixonado pelo Brasil, né? E aí, esta obra ela estava dividida em 3 partes. A primeira parte, né, este personagem, Policarpo, ele é um idealista, é um cara, um sonhador, um visionário. E aí, nessa primeira parte, ele vai propor uma reforma cultural. Vejam, ele vai sugerir que se tenha, se retome como língua oficial brasileira o Tupi-Guarani. Vejam aí aquela característica de trazer a cultura, né, que a cultura seja uma cultura genuinamente brasileira, que tenha a cara do Brasil. Então, nós falávamos a língua portuguesa herdada de Portugal. E aí vem esse personagem, Policarpo Quaresma, e propõe que, né, fizesse uma grande reforma cultural no Brasil e que se adotasse de volta a língua Tupi-Guarani como a nossa língua materna. Ele não estaria errado, não é não? A segunda parte é uma outra visão que ele tem, né? Ele propõe uma reforma, uma grande reforma na agricultura. Só que, sim, com relação a essa questão da primeira parte dessa proposição dele, bichinho, ele dá tudo errado, né? Porque aí ele é considerado um louco. Quem já viu, né? Se mudar a língua brasileira, a língua portuguesa do Brasil, né? Não fazia sentido. Então, este personagem é considerado pelas autoridades um louco, né? Dentro da obra, tá? A gente está falando em ficção, tá certo? Mas uma ficção que tem muito de realidade. Na segunda parte, ele vai propor uma reforma na agricultura. E aí, ele também dá com os burros na água, coitado, porque vem as formigas e acabam com toda a plantação, né? Ele vai morar num sítio e aí lá ele propõe mudanças no jeito de se plantar, essa coisa toda, e aí as formigas, as saúvas vêm e destroem toda a plantação, ele fica muito frustrado. E por fim, a terceira parte do livro, né? Ele é um grande defensor da República, apesar das críticas que ele tinha, ele era um grande defensor da República, ele era um apaixonado por Floriano Peixoto. E de novo ele se decepciona, porque por conta de todas essas ideias visionárias dele, ele termina sendo considerado louco e sendo preso pela República, pelos homens da República. E na prisão ele fica, né, extremamente decepcionada a forma como as pessoas são tratadas pela República no presídio, né? E aí ele se desilude muito, né? Eu quero ler para vocês aqui um trechinho do livro de Policarpo Quaresma, onde ele diz assim: desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. É o narrador, né, falando. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das duas coisas do Tupi, que ele sugeriu, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. O Tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, e levou-o à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois não a viu matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série melhor,
um encadeamento de decepções. E eu não vou dar o spoiler do livro, tá? Mas o livro tem um triste fim, que eu não vou contar para vocês. Quem quiser assistir o filme, eu leia, tá bom? Bom, nós paramos aqui. Lima Barreto, né? Ele teve outras obras importantes, tá certo? Mas eu queria que vocês conhecessem um pouquinho dessa sua obra, que foi, né, a sua principal obra, que foi muito, muito importante, tá certo? Bom, o próximo autor que nós vamos estudar é Monteiro Lobato, Velho Conhecido de Vocês, ou Sua Obra Velha Conhecida de Vocês, tá? No próximo vídeo.